Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica. Um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário. Vocês todos estão com livros aí? Então vamos na página de número 115. Página de número 115. Nós vamos fazer uma leitura, né? Eu vou fazer uma introdução aqui, tá? Mas a gente vai ler algumas partes aí. Então vocês vão acompanhando no livro também. Como eu falei, fique à vontade para interagir, participar aí, né? Perguntar, tá? Aproveitem aí, porque esse é o benefício da gente estar aqui na aula presencial, né? A gente interage, pergunta para o professor e tudo mais. Se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, eu não respondo. Ministério Eclesiástico é o título, né, que a gente dá essa matéria. Já quero justificar a matéria. Esse livro especificamente ele tem 6 matérias, né, diferente dos outros que tem 5. Mas o diferencial nem é esse não, né, que tem uma matéria a mais do que os outros livros, né? Temos 5 módulos, 5 livros. O diferencial desse livro aqui são de fato essas matérias, né? A gente tem aqui, se vocês verem na primeira página, página 1, a gente tem as matérias. Administração eclesiástica, né? Que a gente vai abordar, e Ministério Eclesiástico que a gente vai ter hoje, vai iniciar hoje. Mas missões urbanas, discipulado e batalha espiritual, a ética pastoral não, mas essas outras matérias, elas dificilmente vão ser encontradas em outros cursos. Às vezes uma ou outra vai ser encontrada, mas todas elas reunidas assim vai ser muito difícil, né? O nosso curso aqui, ele tem de fato as matérias que é comum. Então você tem hermenêutica, história da igreja, cristologia, martiologia, né? Doutrina do pecado, doutrina da salvação, doutrina de Cristo, escatologia, etc. e tal. Isso faz parte, todo curso de teologia tem essas matérias, elas são iguais. Agora essas daqui não, né? Eu já usei materiais, já dei aula aí nesses longos 14 para 15 anos, agora vai fazer 15 anos, em salas de teologia, e alguns institutos eu representei, então eu conheço bem essas grades curriculares, né? E eu sentia falta de alguns temas que, às vezes, e como eu disse, uma dessas matérias você tinha em um curso, não tinha no outro, o que tinha no outro não tinha no um, né? E é por isso que o nosso curso aqui, eu coloquei essas matérias todas juntas, não juntas em si, mas fazem parte da grade curricular, porque eu entendo que elas são importantíssimas, tá? Elas todas, elas vão trazer para nós aquilo que vai até para além da questão da teoria, né? Porque a gente pretende lidar mesmo com a realidade nossa a partir, lógico, da Bíblia. Claro, fato, né? Não é que a gente está partindo de outro ponto não, é da Bíblia. Mas o discipulado é algo fundamental, nós tivemos, os que não tiveram, né, como o curso é rotativo, a gente vai ter lá na frente, tá? Mas os que estão desde o começo, né? Discipulado, batalha espiritual, acho que foi a passada, se me falha a memória? Não, a passada foi missões urbanas. Missões urbanas, isso, missões urbanas, uma das matérias também, que eu julgo ser importantíssima e tão pouco abordado, né, nos cursos de teologia, independente dos níveis, bacharel, básico, médio. Então, assim, são matérias que eu julgo ser indispensáveis, tá? E essa daqui, Ministério Eclesiástico, é uma delas, né? Tem matérias que elas vão ser um pouco mais voltadas para a liderança, né, como é o caso dessa, mas não que não se aplique aos que não são pastores, que não têm um cargo de liderança em si. Porque os princípios, né, como eu falei, a gente vai tudo extrair da Bíblia, os pensamentos, o curso de teologia, né? Nossa fonte é bíblica, né? E elas vão servir princípios, porque assim, a gente pensa, pastor, né, obreiro, a Bíblia exige dessas pessoas, né, essas funções, o que não exige de um membro comum. Não é verdade, é a mesma coisa, né? Ou seja, o pastor tem que ter uma vida de oração? Tem que ter. E quem não é pastor também não tem que ter? Né? O pastor não deve dar bom testemunho? Quem não é pastor também não deve?
dar bom testemunho, né? Tem que dar bom testemunho. O pastor, ele deve conhecer a Bíblia. Ué, e os demais também não devem? Agora, quando vai para o pastor, os obreiros ou líderes, aí intensifica a questão. Mas não que Deus, ele propõe uma proposta de vida, né, para o pastor diferente dos que não são líderes e pastores. Não, é a mesma coisa. A proposta é a mesma, é o evangelho. Todos são discípulos de Cristo igualmente. Só que o pastor, ele vai ter que ter uma vida mais intensa de oração. Além de orar por ele vai ter que orar por um bocado de gente que ele lidera, né, que ele cuida. O pastor, todos os discípulos de Cristo precisam conhecer a Bíblia, mas o pastor precisa conhecer muito mais, porque ele orienta, ele alimenta o rebanho, né, os ensinadores e etc. e tal. Então, assim, é a mesma proposta, só que com intensificações diferentes. Então, mesmo que a gente trate em assuntos mais voltados para a liderança, mas vão servir para todos nós, no princípio, aquilo que traz como ensino, né? Que são virtudes cristãs, ensino para todo discípulo e discípula de Cristo, tá certo? Então não se preocupe, de repente, se você pensar, mas eu não sou pastor, ou chegar uma matéria como a ética pastoral, né? Não é ética pastoral, é ética cristã. É que a gente sempre vai enfatizar lá que, né, o ministério, ele tem aí essa pegada mais, exige-se mais uma ética, mais, né, um negócio mais contundente. Mas enfim, ministério eclesiástico, é isso que nós vamos vamos tratar. Sobre os ministérios, nós vamos falar inclusive, né, esses 5 ministérios, que eu não sei se vocês acompanharam no grupo lá, postei alguma coisa, algum textozinho, né? Inclusive depois, o que eu falar aqui, algumas coisas eu vou postar no grupo lá, inclusive imagens, né, que eu não trouxe aqui, mas vou falar alguma coisa aqui no quadro também. Vocês vão ver como eu sou um excelente desenhista, fiz um curso avançado de desenho. Vocês vão ver depois o desenho que eu vou fazer aqui. Vocês vão até querer levar o quadro embora, comprar, de tão arte que eu vou fazer daqui a pouco. Vocês vão ver, né? Estão rindo aí, mas vocês vão ver como eu sou bom desenhista. Vamos lá, página 115, fazer uma leitura aqui só para a gente introduzir, tá? Introdução. Lá, alguns animais vivem totalmente isolados, não se associam nem com outros da sua própria espécie, exceto com a mãe no primeiro período da vida, né? E com a companheira durante o cio. O ser humano, ao contrário, é gregário, vive em grupos. Tal associação é necessária a fim de alcançar objetivos que, individualmente, não seriam possíveis. Além disso, a própria natureza humana sente necessidade do companheirismo e do amor. Depois de haver criado Adão, Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Esse homem aqui não diz respeito apenas ao sexo masculino, tá? Ao ser humano, né? Quem insiste em se isolar, luta contra o bom senso e torna-se infeliz. Como disse Salomão, aquele que se separa insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Isso está em Provérbios capítulo 18, versículo de número 1. Dependendo da versão, vai estar assim: quem se isola se rebela contra a própria sabedoria, né? Quem se isola, quem se afasta. A ideia é essa, que o ser humano, ele não foi criado por Deus para viver isoladamente. Ele é um ser que tem que viver em sociedade. É por isso que essa ideia que a gente vê hoje eu digo assim, né? 2010, o IBGE, né, que faz o censo no nosso país, ele identificou que havia um grupo no Brasil que professavam religião, que eram evangélicos, protestantes, mas que não eram ligados, não pertenciam a nenhuma igreja, a nenhuma denominação, né? Que aí foram denominados de desigrejados. Isso vem crescendo assustadoramente de 2010 para cá, pelo menos na contagem dos censos, né? Essas pessoas que elas dizem: eu sirvo a Deus, mas igreja para mim não serve. Sirva a Deus, eu e Deus, né? Então, assim, estão totalmente equivocados, porque a proposta de igreja, a ideia de igreja é um coletivo. Todas as vezes que a Bíblia fala de igreja, seja nas comparações que for, é sempre no coletivo. Lavoura de Deus, edifício de Deus, corpo de Cristo. A própria palavra igreja, né, fala-se de coletivo, de convivência. Então, essa ideia de se isolar, não só Provérbios, mas o próprio ensino do Novo Testamento, vai mostrar que é algo que não é vontade de Deus. A solidão, ela é antinatural. Solitude é uma coisa onde muitas vezes nós precisamos de tempo, né? Sós, com Deus inclusive, né?
Isso é saudável, vez por outra, mas a solidão, a pessoa se excluir de tudo e de todos, e é uma proposta egoísta, porque é na comunidade que a gente exerce os dons, que a gente serve uns aos outros. Embora a gente tenha uma configuração meio estranha de culto, né? Onde parece um self-service, que todo mundo vai para um restaurante se servir e quer que o garçom sirva ele, ou enfim, o cozinheiro faça a comida, né? E essa ideia de que você tem duas figuras no culto que devem ministrar. O grupo de louvor, o músico lá, e o pastor deve pregar. E os outros, todos ali à mesa sentados esperando a comida. Não é mais ou menos isso que a gente faz? Mas isso não é a proposta bíblica. Vamos ler o texto de 1 aos Coríntios, capítulo 14, verso 26? 1 aos Coríntios, capítulo 14. Ai, deixa eu me ajeitar aqui. Capítulo 14, versículo 26. Bíblia, né? Vem de Bíblia, não vem? Tem também. É na hora sim, ó. Que coisa boa. Já vai comprando Bíblia e livro na aula. Isso porque eu nem fiz comercial aqui. Eu vou fazer comercial na aula, né? A gente tem essa aniversário dela, é? eu tô levando a Bíblia pra ela. Oh, coisa boa, que bênção. 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo de número 26. Paulo, todo o capítulo 14, aliás, desde o capítulo 11, Paulo vai falando a respeito da ceia, né? Que aqueles que se reuniam, vamos ler junto aí, viu? Preste atenção aqui no que eu estou pontuando aqui, ó. Depois a gente lê todo mundo junto aí. Desde o capítulo 11, Paulo ele vai falando a respeito da reunião, que é a ceia que nós chamamos, né? A ceia do Senhor. E Paulo ele vai repreendendo, ele vai advertindo. Cada um come a sua própria ceia. Vocês não discernem o corpo do Senhor. Não discernir o corpo do Senhor, que ele se refere, é justamente isso. Vocês não consideram o coletivo. Cada um come a sua própria ceia. Nisso eu vou louvar, elogiar vocês? Não vou, não. Vocês não estão discernindo o corpo do Senhor. Vocês estão pecando, porque é uma proposta egoísta. Como que a gente senta numa mesa e cada um come, né, o seu próprio prato no sentido espiritual? Não, amados. Nós somos chamados para servir uns aos outros na mesa e não para se servir na mesa, né? Até a gente fala, né? Aquele que quer se servir e não serve, não serve, né? Aquele que recebe algum dom, algum poder e não é para servir, mas é para se servir, então não é servo, não serve. A ideia é sempre de coletivo, é esse reino de Deus que é um reino de solidariedade, é um reino de coletividade, é um reino de serviço mútuo, e isso vai para todas as áreas da vida, todas as áreas. Isso vai para o casamento, isso vai para a profissão, isso vai na igreja, em todos os lugares, né? Agora esse mundo, eu digo sem Deus, que é o perfil de 2 Timóteo capítulo 3, é o perfil, é a característica dos últimos tempos, e infelizmente isso a gente tem visto até mesmo entre nós cristãos. Vocês lembram que está escrito lá em 2, eu não li ainda 1 Coríntios, mas eu vou ler 1 Coríntios, vamos para 2 Timóteo capítulo 3, é assim, depois 3, 1 Timóteo, aí eu complico, porque aí não é na folhinha, né? Você precisa ir, voltar, mas acesse a Bíblia, liga a Bíblia. Então vamos, capítulo 3, eu acho que é verso 1 mesmo, só 1 ou 1 e 2, né? Nos últimos tempos. Você pode ler, amada, por favor, se puder? 1 Timóteo 3, segunda Timóteo, segunda carta a Timóteo. É 3 e 1 ou 1 e 2. Nos últimos tempos haverão homens amantes de si mesmo. 3, né? Isso. Saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, é a versão NVT. Isso, pode ler, boa. Porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro, serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão os seus pais e serão ingratas e profanas, não terão afeição, nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole, serão cruéis e odiarão o que é bom. Olha só, é 1 e 1, 2. Você leu 1 e o 2 ou 1 só? 1, 2 e 3. Eita, vontade de ler mesmo, hein? É só... Olha só, a versão NVT é excelente, é boa porque ela traz muita expressão contemporânea, né? Mas tem essa afeição, faltou aí a afeição natural, né? Afeição natural. Então, olha que isso não é natural de fato o egoísmo.
O egoísmo porque o ser humano foi criado para ser gregário, como nós lemos aqui. O ser humano foi criado para viver em coletividade, em família, não é? Então a gente percebe que há algo muito errado nessa proposta. Só que Paulo diz, é característica dos últimos tempos, esse egoísmo exacerbado, isso exageradamente, né? Que é cada um por si e Deus por ninguém. Se Deus, a gente tem o ditado, né? Cada um por si e Deus por todos, né? Deus não é por todos, Deus é por aqueles que são por todos, né? Então Deus é esse Deus que compartilha, que chama-nos à mesa, que chama-nos para a comunhão. A ceia, por exemplo, que eu falei, não tem sentido nós nos reunirmos, né, na ceia se não é para comungar, se não é para partilhar, não tem sentido. O pão, ele não foi feito para ser consumido, e sim para ser partido. No caminho de Emaús, quando os discípulos encontram Jesus lá, que Jesus entra na casa deles, vocês lembram dessa passagem? É interessante que eles não conheceram Jesus. Quando Jesus parte o pão, é que eles conhecem, porque no partir do pão é que eles conheceram. Engraçado, Jesus não comeu pão, só partiu e deu. Interessante, porque o pão, para ele ser salvo, ele tem que ser um pão partido. Porque um pão que é preservado para si, ele se perde, vai embolorar, vai estragar. Então é na perdição do pão que ele é salvo. Agora na tentativa da salvação do pão é que ele se perde. Jesus não disse isso? Quem quiser se salvar vai se perder, quem se perder por amor de mim se salva. Então esse se perder é quando a gente de fato se entrega, né, no serviço, né, na entrega aí uns pelos outros, que foi o que Jesus fez na cruz do Calvário. Foi isso, se entregou, foi partido a sua carne, que é o símbolo do pãozinho que a gente parte e quer comer. Mas você fala nesse sentido, tipo, na hora que faz a ceia da igreja e aí que dá cada um pão, aí o certo seria compartilhar? Não, eu nem estou falando numa questão literal, né? É uma questão mesmo da ideia de nós estarmos naquele momento com o coração e o pensamento não em si próprio, né? Porque a gente muitas vezes é ensinado assim, não faz avaliação aí, como foi seu 30 dias aí na presidência, vê se você se acha digno de participar da ceia. O negócio para mim já é meio esquisito, porque se a gente parte dessa ideia, eu vou fazer uma avaliação, se eu chegar à conclusão que eu sou digno de participar daquilo, então eu não entendi o que é graça, aí eu vou participar por mérito, e aí se eu avalio a mim mesmo e não vejo os irmãos, porque assim, na ceia, eu acredito que a gente precisa fazer uma reflexão e olhar para 4 lados. Eu já falei isso para vocês em outra ocasião, vocês lembram não? Já, Alberto, você lembra, né? Mas vou falar então de novo para tu, e para os outros é novidade, ou não, né? Então, a Bíblia, esse 1 Coríntios capítulo 11, ele nos ensina isso. Paulo diz assim, que a gente precisa olhar para frente, para dentro, para os lados e para trás. Falando, André, nunca vi isso no texto. Não está no texto diretamente assim, mas olha só a ideia. Quando Paulo diz assim, que quando ele recebeu do Senhor esse ensino, e ele estava repassando para os irmãos lá em Corinto, ele disse nas palavras de Jesus, né? Tomai e comei, fazer isso em memória de mim. Então, olhar para trás. É um culto onde a gente olha para trás, a gente faz memória do que Jesus fez na cruz do Calvário. Uma direção para trás, né? A direção, então, em volta. Porque a gente precisa, e Paulo estava advertindo porque eles não olhavam em volta, cada um comia o que era próprio seu e não esperava uns pelos outros, olhar em volta, se preocupar com os irmãos que estão ali, e os que não estão inclusive. Como que eu posso participar da ceia e não me importar com o meu irmão que não está vivendo aquela comunhão? Olhar para dentro, examine-se pois o homem a si mesmo, depois coma desse pão e beba desse cálice. Olhar para frente, para o futuro, faça isso até que Jesus venha. Vocês percebam então que aqui é um ensinamento para como a gente... Então eu não estou falando uma questão literal em si, né? E sim para que a gente pense em todas essas questões. A gente vai participar daquele momento, mas aquilo tem que ser resultado de uma vida de comunhão com Deus, com os irmãos inclusive. Porque o que a Bíblia ensina não é que eu tenha comunhão com Deus sem a comunhão com o meu irmão, né? Tem um pensamento muito interessante que é assim: busquei a Deus e não achei. Encontrei o meu irmão e nos reunimos os 3. O que a Bíblia nos ensina? Que é no próximo que eu encontro Deus, que é no próximo que a gente adora a Deus, que a igreja se dá justamente na comunhão dos santos.
nesse relacionamento entre nós, o corpo de Cristo, é onde o Espírito Santo ele é derramado. Lembra do Salmo 133, tão famoso, que diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, né? É como óleo que desce até a cabeça, vai escorrendo a barba, até a orla das vestes de Arão. Olha só, todo o corpo ele é ungido, porque a união está instalada ali. Até no original lá no hebraico, né, do Salmo 133, na verdade, o mais próximo, a ideia seria assim: irmãos, quando vocês estiverem à mesa, é bom que também estejam unidos, porque nem toda reunião é união. Quanta reunião aí que é para desunião? São reuniões de eus e não de nós. Como eu falei, quando a gente vai para a igreja, muitas vezes essa ideia de self-service, cada um se servir, a gente não faz aquilo que agora eu vou ler em 1 Coríntios capítulo 14, verso 26, né? Foi lá no começo, tá vendo? Vocês acham que eu ia ler, mas eu não perdi, mas dessa volta toda para a gente entender esse 1 Coríntios 14, 26. Paulo diz: quando vocês se reúnem, por que vocês se reúnem? Não tem salmo, não tem doutrina, não tem língua, não tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação da igreja. Veja que coisa interessante aqui nesse capítulo 14, né? Nem vou falar do 12 nem do 13 por enquanto, só do 14 para a gente ver essas expressões. No verso de número 5, né? É o 5, no finalzinho do verso 5. Aliás, do verso 4, que eu li, né? O que fala língua estranha edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Aliás, não. Eu fui lá para frente, né? Que é o 26. Mas vamos voltar no 4, amados. No 4. 14, 4. Eu li o 26. Só para a gente pegar essa expressão de igreja, edificar a igreja, edificar a igreja, edificar a igreja. Então, o que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza, a igreja. Eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que fala língua estranha. Ué, por quê? Quem profetiza é maior do que fala língua estranha. A não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. Porque a língua estranha, Paulo vai falar nesse capítulo 14, se não houver intérprete ou interpretação, não serve para o coletivo. Então não tem sentido uma pessoa falar línguas estranhas audível se ela não é traduzida ou interpretada para o coletivo. Porque a ideia do culto público é edificação mútua, é do coletivo e não do indivíduo. O indivíduo é parte do todo, ele não é o tudo, não é? Então a gente que é pentecostal, vocês todos são, a gente que é pentecostal, a gente não obedece isso. A gente fala língua estranha, gritando e tal, e Paulo diz: não faça isso, não tem sentido. Se a língua estranha não produz fruto no outro, então fale consigo com Deus. Paulo não está dizendo proibir, para proibir língua estranha, mas não tem sentido, porque o sentido dos dons é para o coletivo, o culto é para o coletivo. Olha só o verso de número 12. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobrejar neles, para a edificação da igreja. Aí a gente vai lá para o verso de número 26 que nós lemos também. Lá no finalzinho: faça-se tudo para a edificação. Então os dons espirituais, o culto, a vida cristã, ela é de serviço mútuo. Não tem sentido o indivíduo pelo indivíduo. A gente não é a última Coca-Cola gelada no deserto, o último biscoito no fundo do pacote. Tem gente que acha que o mundo gira em torno dele, né? Ele sempre egoísta. Tem pessoas que muitas vezes já aplicando aqui, né, tentando aplicar os ensinos, tem gente que ele é tão ressentido com a igreja, ele esquece que ele é a igreja, né? É tão ressentido, nunca foram me visitar. Aí eu pergunto: e você já foi visitar alguém? Né? Nunca oraram por mim, nunca, mas o que a gente faz? Então a gente sempre quer essa questão de que as pessoas não sirvam, mas a gente serve as pessoas, né? Então, não me perdoou, mas eu perdoo, né? Não me ama, mas eu amo, mas e eu? Então a gente precisa entender que o serviço, amados, ele é mútuo. A gente tem que viver nessa perspectiva, senão a gente vai cair num erro muito grande do egoísmo e dos desigrejados. Eu não estou colocando todo mundo no mesmo balaio não, tá? Estou falando que todo mundo que é desigrejado é por esse motivo, né? Infelizmente uns não encontraram um lugar saudável, terapêutico, e
às vezes é até melhor que não frequente os lugares aí, né? Tem uns lugares aí que eu acho que o Espírito Santo grita assim, sai dela, povo meu. Mas vamos voltar aqui para a leitura da página 115, ó. Contudo, viver em grupo, acharam a leitura? Vê se vocês conseguem acompanhar aí. É o segundo parágrafo, né? Contudo, viver em grupo tem também seus problemas e cria novas necessidades. Acharam todos? Vamos lá. O primeiro problema é a direção a ser tomada. Se forem muitos os componentes do grupo, muitas são as cabeças e diversas as opiniões. É interessante que crente é engraçado. Crente, quando está 3 crentes reunidos, tem no mínimo 7 opiniões diferentes. Não concorda com nada, né? Então a gente vai ver que viver em grupo traz, como diz o provérbio, né? Ferro com ferro se afia. Traz atrito. E às vezes dá treta. Não é? Viver em grupo, amado, passou de um já dá problema. Às vezes um só já é problemático. Não tem gente que nem, né? Ela briga com ela mesma. Se ela morar sozinha, deixa um bilhete e vai embora. Tem gente assim que é problemática. Imagina uma convivência de 2, de 3, de 10, de 50, de 100, né? Cabeças diversas, criações diversas, enfim, essa diversidade toda. Mas isso é o fantástico da igreja. É que nessa diversidade toda, o Espírito Santo, ele propõe e quer gerar uma harmonia tal que essas pessoas, elas sendo diversas, se tornam uma só, um só sentimento, um só pensamento, um só propósito. É a unidade que a gente chama, né? A unidade não é uniformidade. Uniformidade não é proposta do Evangelho, ou seja, que todo mundo seja igualzinho, não. Na diversidade é que a unidade pode ser construída. Isso é a beleza da multigraça forma que Deus age em nossas vidas, diferentes dons. Se for todo mundo igual, perde a graça. Aliás, eu pergunto, quem seria uma pessoa a ser seguida? Todo mundo tem que pensar, fazer, se vestir, comer, gostar igual essa pessoa. Não tem, irmão. Tem gente que quer fazer isso. Quer que todo mundo seja igual a ele, pense igual a ele, tenha a mesma opinião que ele, não é? No casamento isso não dá certo. Imagina no casamento, o homem às vezes quer fazer com que a mulher pense igual a ele. Nunca isso vai acontecer. Jamais. Impossível. Quando o homem quer fazer isso, oprime. E quando dois pensam iguais, é porque um está pensando pelos dois, né? Então há a questão saudável na diversidade. Agora imagina, se eu falei que no casamento 2 pessoas não dá certo, imagina isso com 50, com 100. Então vira uma opressão. Isso acontece muitas vezes. A pessoa quer impor, né? Se tem poder, aí ela faz isso, esmaga, disciplina. Tem poder, né? Tem microfone na mão, caneta na mão, né? Ameaça, diz que é ungido de Deus, e ninguém pode tocar. Então a gente vê essas loucuras aí, né? E tudo mais. Então só para a gente entender, existe a diversidade? Existe, mas a proposta é a unidade. Efésios capítulo 4, verso 1, 2, 3, 4, 5 e eu acho que até o 6, Paulo vai dizer um negócio interessante. Isso aqui é para dar tempo de pegar a Bíblia ou ligar a Bíblia. Efésios. Tá engraçado, não? Efésios capítulo 4, versículo de número 1, acho que até o 6, né? Vamos ver aqui. Paulo vai falar da unidade, né? Esse é o ponto que eu quero pegar com vocês, tá? A unidade. Diz assim, pelo menos na minha versão: rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação, que foste chamados. Então olha só qual a vocação que nós temos. Nós fomos chamados para quê? Para ter humildade, né? Com toda humildade e mansidão, com longanimidade. Essa palavra aqui nos quebra no meio, né? Porque isso aqui é ter paciência até o fim. Paciência tem fim, mas a longanimidade ela não tem. Onde acaba a paciência, a longanimidade ela começa. É um braço, uma extensão da paciência. Então, a paciência tem limite, não tem? Eu tenho, a minha tem limite. Eu acho que a minha eu já nem vivo mais na paciência, eu só vivo na longanimidade. Faz um tempo já que eu acho que eu nem sei o que é paciência, porque o limite já ficou lá atrás. Eu vivo na longanimidade. Esse é o fruto do Espírito, né? Então, para a gente viver com humildade, todos nós precisamos, né? Eu lembrei agora porque a gente fala assim, então ora para que Deus te dê esse
fruto aí e tal, né? E tinha uma imagem que eu vi que é assim, uma menininha no pé da cama orando, né? Senhor, me dá paciência, Senhor. Senhor, eu preciso de paciência, Senhor, mas eu preciso agora, me dá agora, Senhor. Preciso de paciência. Então, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. É isso que a gente precisa entender, pelo vínculo da paz. Tem gente que quer unir fazendo guerra, né? Quer unir, quer fazer as pessoas se unirem por meio. É igual aquela mãe que vai corrigir os dois meninos, né? Os meninos, dois irmãos que não estão brigando lá, aí pega um e coloca uma camisa só nos dois juntos, assim, fica abraçado os dois lá, né? Porque é na força, não é assim não. Aqui é algo gerado por Deus mesmo, né? Verso 4. Há um só, preste atenção nas expressões. Há um só corpo, um só batismo, como também fossem chamados em uma só esperança na vossa vocação. Um só Senhor. Vai estar animado o negócio aí embaixo. Não está atrapalhando vocês aí, não? Não? Então tá bom. Daqui eu perco o raciocínio aqui quando eu fico escutando muitas vozes. Eu tenho uma dificuldade enorme de cultuar com muito barulho, sabia? Não sei se a idade vai chegando e a gente quer as coisas mais claras. Eu acho que eles vão pegar a chave da igreja. Mais tranquilo. Não, mas tá tranquilo, tá de boa. Então vamos lá. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça, não, até eu seja, aqui já dá para a gente entender. Percebam aqui como Paulo ele vai falando o que é a unidade do corpo de Cristo. É um só tudo, não tem dois, não tem divisão, né? Duas visões, tem uma visão só, que é o Evangelho. É todos, amados, a gente muitas vezes não compreende alguns ensinos da Bíblia nas coisas mais básicas e simples. Agora vocês vão lembrar os que participaram da aula, acredito, espero que lembrem, né? A oração do Pai Nosso, por exemplo, né? O Pai é nosso, não é nem o nós lá, o Pai é nosso, o pão é nosso, e o que mais? Quem lembra que estava? Não lembra? Não, né? Muita cidra cerezé no final do ano, né? Aquela cidra cerezé, aquela da maçã. Maçãzinha. Ó, Pai nosso, pão nosso, pecados nossos. A gente só lembra do Pai do pão, né? Do pecado não, né? Mas não é que Jesus está ensinando? Perdoa as nossas dívidas, os nossos pecados. Então, se estamos falando que somos um só corpo, que Pai é Pai de todos e o pão é pão de todos, também os pecados são responsabilidade de todos. Então, quando o irmão peca, não é problema dele, é problema meu, porque é meu irmão, faz parte do corpo, é membro do corpo. Como que no meu corpo eu não me importo que um membro se machuque? Eu tenho que sentir. Se eu não sinto a dor do irmão, eu sou insensível, egoísta, indiferente. Se o Espírito é quem habita, o mesmo Espírito em nós, por quê? E se um irmão ele peca, o Espírito se entristece nele, e o mesmo Espírito está em mim, o Espírito está em mim, por que eu não consigo também sentir a dor desse irmão? Paulo ensina isso em muitas das suas cartas. Gálatas 6, por exemplo, versos 1, 2 e 3. Lembra desse texto? Gálatas. Capítulo 6, versos 2 e 3. Sexualmente. Né? A gente está é só voltar, não é? Efésios, né? Gálatas 6, né? Capítulo 6, não, verso 1 e 2. 1 e 2. O 6 também? Não sei. Não, é só 1 e 2 mesmo. 1 e 2. Gálatas 1. 1 e 2. 1 e 2. Capítulo 6, verso 1 e verso 2. Veja aí, se acha. Isso, né? Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. Eu estou trazendo todas essas passagens para falar isso, que nós vivemos em um coletivo. Isso vai gerar muitos problemas e dificuldades. Por quê? É um convívio de pecadores. Tem pessoas que estão na ilusão e acham que vão achar um lugar perfeito, uma igreja perfeita, vou casar para ser feliz, quando eu entrar naquela empresa vai estar tudo certo. Não, mas o ambiente não favorece. O ambiente está sob o pecado. As pessoas são pecadoras.
Viver no céu com os irmãos vai ser a glória, mas viver com os crentes aqui na terra aí já é outra história, né? São pecadores com pecadores. E o Espírito usa isso tudo justamente para, nesse processo, para trabalhar em nosso caráter. Então a igreja, ela não é para sermos felizes e dar tudo certo. É para exercer lá o perdão, a humildade, o que a gente falou aqui, a generosidade, a compaixão, a misericórdia, o amor propriamente dito, não é? E isso são todas as relações da vida. E aí quem quer se isolar, fica mais fácil, porque não quer proximidade. Porque quando a gente mais se aproxima das pessoas, fica mais difícil, porque nós nos expomos e elas se expõem. E a intimidade gera confronto, não é? Não só conflito, mas também confronto. O confronto muitas vezes não é bom. O conflito é inevitável, faz parte do processo do amadurecimento. E todos nós precisamos, né? É interessante, aqui na continuação da leitura, não sei se vocês vão achar aí, ó, nós falamos de, são as cabeças de diversas opiniões, não é isso? Por isso são necessários líderes. É o ponto que a gente está chegando aqui, que é propriamente a proposta, tá? Não para fazer a sua própria vontade, mas para interpretar a vontade do grupo e viabilizar a sua execução. Um líder cristão, um pastor, ou qualquer líder, qualquer departamento da igreja, ele não é o cara a ser obedecido porque ele manda. Ele é uma pessoa para levar os outros à vontade de Deus. Ele não é aquele que manda porque ele tem poder para mandar. Ele serve a Deus e as pessoas com toda a humildade e dedicação, e constrange quando a gente não obedece uma pessoa que é exemplo e nos serve. Fica até difícil de falar não, de tanta generosidade, de tanta doação. E foi o que Deus fez conosco, amado? Ou Deus nos conduz pelo seu poder? Não nos conduz pelo seu poder. Seria até mais fácil, né? Deus só no pensamento, todo mundo de joelho e acabou. E faz para não ver. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Não é o pensamento que a gente elabora aí equivocadamente. Eu entendo que esse conceito ele não é bíblico. Quem pode mandar? Deus. E ele não faz isso. O que Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 4, agora não lembro exatamente não, deixa eu procurar com vocês lá. Eu lembro de memória aqui, mas eu quero passar para vocês o texto mesmo aqui, né? Vamos ver se eu acho que é 4, né? 2 aos Coríntios capítulo 4. Se eu não achar aqui, eu cito ele para vocês aí, tá? Não é 4, é 5, né? Capítulo 2 aos Coríntios, capítulo 5, verso 14 e 15. Olha que coisa linda. Olha, 2 aos Coríntios, capítulo 5, verso 14 e o 15. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Somos constrangidos pelo amor de Cristo, que morreu por todos. Se morreu por todos, todos morreram. Para aqueles que vivam agora, não vivam mais para si, mas por aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ou seja, se Jesus deu a sua vida, sendo Ele, né, o próprio Deus, podendo conquistar os homens, conquistar não, podendo mandar os homens pelo seu poder, porque é Deus, só que Ele não escolheu essa via, Ele escolheu o amor, a entrega, o sacrifício, a doação. Isso nos constrange, porque se Ele morreu por nós, o que nos resta? Talvez foi o que Pedro pensou lá no capítulo 13 de João, quando Jesus disse assim: vou lavar o pé de vocês. Talvez Pedrão disse assim: Pai, eu já falei lá atrás que Ele é Deus. Se eu deixar lavar meu pé, o que vai sobrar para mim? Eu vou ter que lavar o pé desses homens também? Não, Senhor meu, não. Aí Jesus diz assim: se eu não te lavar o pé, não tem parte comigo. Assim, então cabeça lava tudo. Pedro é meio desequilibradão, né? Não, mas talvez ele pensou isso. Aí Jesus faz aquilo, lava o pé de todo mundo e diz assim: ó, como eu fiz a vocês, vocês devem fazer uns com os outros. Eu deixei o exemplo. Aí não sobrou nada para nós, a não ser lavar os pés uns dos outros. Porque se Jesus, sendo Deus, mestre, porque Jesus disse: vocês me chamam bem, falando de mestre e Senhor.
Mas eu estou dando exemplo aqui, ó, como se deve fazer, que é de servo. Se eu sou Deus e Senhor, sirvo, o que resta para os servos? Só isso. Não tem outra possibilidade. Então as pessoas pensam que a liderança cristã é a liderança mundana, que manda, que ameaça, que oprime. Olha só. O medo de Jesus voltar agora. Uma palavra dura dessa, né? Eita, meu Deus. Daqui a pouco houve um trovão, um negócio aí. Ai, que maravilha. Eu perco o raciocínio. Tá. Sobre o ponto de que muitas vezes a gente pega essa proposta, isso não é de agora, não é novo, isso foi no tempo de Jesus. Quando Jesus pergunta assim, ó, Jesus bem conhecia os homens lá e nós, não tem diferença nenhuma. Assim, como é que vivem aí os gentios aí? Me fala aí como que vive, como se Jesus não soubesse, né? Eu queria dar uma lição nos homens lá. Como que vivem os gentios aí? Me fala. Assim, os maiores dominam sobre os menores. Mas então, entre vocês não vai ser assim. Simples. Quem é maior? Quem serve ou quem está à mesa? Sim, quem está à mesa é maior, né? Porque ele é servido. Aí Jesus disse, então eu entre vocês sou quem serve, sou diáconos, no original lá ele disse, eu sirvo. Olha só, mas entre vocês não vai ser desse jeito, vocês não vão ser os maiores dominando sobre os menores. Quem quiser ser o primeiro, seja lá o último. Quem quiser ser maior, sirva. Está vendo a proposta do Evangelho que é contrária a esse mundo? Ou nós nos moldamos a este mundo e seguimos o mesmo ritmo, ou nós servimos a Deus. E nós estamos escolhendo servir a Deus, que é contra este mundo, que é contra a nossa natureza, porque não é natural nosso servir. A gente quer ser servido, a gente quer destaque, a gente quer holofote, a gente quer um post lá com muitos views e likes, né? A gente quer ser reconhecido, a gente gosta de títulos. Vai chamar o pastor de irmão, vai chamar, né? Um dia falou assim, você é crente? Não, eu sou pastor. Eu não estou falando dos servos de Deus, dos pastores, né? É uma brincadeira aqui que muitas vezes até se aplica de fato a algumas pessoas que não entenderam a proposta. Que a liderança não é essa pessoa que está no pedestal, como é o conceito mundano. O reino de Deus é invertido, é diferente. É diferente. Quanto mais responsabilidade, quanto mais poder nós temos, mais responsabilidade nós devemos ter. Sabe quem disse isso? Peter Parker. Muito bem. Mas muitas das vezes também as pessoas usam essa questão de terem essa questão da autoridade, às vezes até para já está falando meio os pequenos que às vezes não tem tanto entendimento. Igual você falou assim, que os pastores ele tem, né, por ter aquele chamado pastoral de cuidar, mas assim, como pastor também é ovelha, né? Como nós também, para o Senhor, eu acho que fica da mesma forma, mas muitas das vezes alguns que têm esse chamado maior, né, que se acha maior, usam muito aqueles termos, não toca. Se vocês falam alguma coisa que às vezes a gente não concorda com aquilo, aí já vem aquele peso, não pode tocar, não pode falar nada, aí tocar no ungido, como se né, os pequenos também não fossem ungidos, aí fica aquela sensação de que são ungidos só as pessoas, mestres. Existe um que está num grau maior, né? Privilegiado e tal. 1 Pedro capítulo 5, vamos ver o texto bem interessante nisso que você pontuou, minha amada. Muito bom a observação, porque Pedro, o apóstolo Pedro, que era presbítero, a gente depois vai falar desses termos, né? 1 Pedro capítulo 5, verso 1, a gente vai ler aí até o 4, alguma coisa assim. Mas só para antes que a gente leia, tá? Tente prestar atenção enquanto vocês acham aí do que eu estou falando. A gente muitas vezes acha que pastor, evangelista, apóstolo, profeta, essas coisas todas são títulos. Não são títulos, são funções, é diferente. Existem funções no reino de Deus. Vou dar um exemplo. Existe, por exemplo, uma ideia, eu estou falando isso no conceito humano, tá certo? Que acha assim que
o homem, ele, por exemplo, ele é o líder, não é? Não é isso que a Bíblia propõe? Só que nós construímos na nossa mentalidade pecaminosa que o líder manda. Ele tem direito de oprimir, direito de mandar, direito de cancelar. Não é isso que a gente construiu nessa ideia pecaminosa do Adão caído? Então, quem é o líder? Quem é o cabeça? Que a Bíblia diz? É aquele que se doa, que se dá. É o Efésios capítulo 5 que Paulo vai dizer a respeito dessa liderança do homem, né? Então, quem é o líder, né? No conceito bíblico, é aquele que se doa, é aquele que dá direção, não é aquele que oprime, não é aquele que manda, não é aquele que ameaça. Não, ele rege, a sua liderança é pautada no sacrifício. É o que Paulo diz em Efésios 5. Porque se as nossas esposas tivessem um marido parecido com Jesus, elas não teriam dificuldade de se submeter, de obedecer, de ser companheira. Não teriam dificuldade. A não ser que fosse uma demônia. Porque, sinceramente, você ter um marido como Jesus, que protege, que se sacrifica, que dá vida, né, que salva. Imagina só. É verdade. Né? Então é muito difícil, porque o amor constrange. É verdade. O maior poder que existe no universo não é o poder esmagador do onipotente Deus, é do amor que é derramado sobre a humanidade, irmãos. O poder que esmaga, que humilha nós, é o amor de Cristo, é a cruz de Cristo, é esse Deus que se fragiliza na cruz, que os homens olharam e não há nenhuma beleza nele para que nós o desejássemos, mas porque são esses corações que querem os reinos, esses corações que querem o império, esses corações que não querem se sujeitar a nada e a ninguém, né? É o sentimento luciferiano do trono. Mas quem é servo de Deus, ele entende que esse é o processo. Olha só, em 1 Pedro capítulo 5, versículo 1 em diante. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que também sou presbítero com ele. Olha quem está falando, é o apóstolo dizendo que é presbítero, né? E testemunha das aflições de Cristo e participantes da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus, ele está falando então aos pastores, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Perceberam, amados? A proposta para a liderança cristã, e como eu disse, isso se aplica na vida em todas as relações, tá? A gente não está falando só especificamente a um contexto eclesiástico, igreja, pastor e tal. A gente está falando isso numa abrangência da vida, né? Então percebam aqui que a função, quando eu falei de função, é que eu estou tentando buscar na memória aqui, porque a ordem funcional, a ideia do matrimônio, por exemplo, o homem veio primeiro e a mulher depois, mas não no sentido aqui, ó, de inferioridade, e sim de ordem criacional, funcional, papéis definidos, né? Então a gente chama de ordem criacional e ordem funcional, não ordem hierárquica. Esse é o ponto que eu quero que vocês gravem, guardem na tábua do coração de vocês. Não existe ordem hierárquica no reino de Deus, amados. Pelo menos não como o mundo vive. O que é hierarquia? Existe o maior, existem os menores, não é? Isso é hierarquia. Se a gente considerar hierarquia no reino de Deus, é isso aqui, ó, invertida. É isso aqui. Oi? Mas nas igrejas tem isso, pastor. Tem? Tem. Glória a Deus. Hierarquia. Ah, não invertida, né? Tem hierarquia, tem presbítero, diácono. Não, sim, tem as funções, é bíblica. Eu estou dizendo que, e o que a Amanda está se referindo é essa ideia de. A pergunta que vira e mexe fazem para mim assim, André, quem é maior? Eu falei, já começou a pergunta errada. Não tem como dar uma pergunta certa, uma resposta certa, uma pergunta errada. Quem é maior? Pastor, evangelista, presbítero, diácono, cooperador, coletador de oferta, porteiro? Não criam assim essa ordem hierárquica? Não existe maior nem menor. Existem funções a ser exercidas no corpo. O que Jesus está ensinando? O apóstolo Paulo, que hoje vou chegar lá, né, que
Eu estou me adiantando em algumas questões, mas na aula introdutória depois a gente volta e aprofunda em alguns pontos. Hoje, por exemplo, a gente tem uma moda de apóstolo, né? Por quê? Porque as pessoas pensam que o apóstolo é o top das galáxias, né? É o superior ao pastor. O cara que era pastor disse, não, o pastor está muito fraco, agora eu quero ser mais. Apóstolo, né? Então, nessa ideia de que o apóstolo é superior, porque criaram essa ideia hierárquica de quem é maior e é menor. É engraçado que você falou isso aí. Esses dias a gente foi, eu e minha irmã, né, outra irmã minha, fomos em uma unção apostólica, né? Ungiam as pessoas, um casal lá que ia ser apóstolo. Aí foram gente, foi, né? Depois a gente foi. Aí chegou, a gente foi, eu e ela chegou no final completando, o que vem depois de sair? Aí e eu acho que é mestre, eu não sei, não é mestre. Aí, e o mestre faz o quê? E depois do mestre, depois do mestre só pode ser Jesus. Aí, tipo, então, tipo assim, realmente tem isso. Aí acaba que é como se fosse diminuindo, vai crescendo aquele negócio, e parece que não tem fim. Aí o próximo passo é ser Jesus e se arrebatar. O grande problema é o ego humano. Não, porque assim, a gente fala brincando, mas tem cada coisa por aí que a gente fala, a gente é crente, mas tem coisa que a gente não acredita, né? A gente é crente, mas não acredita, tem coisa que não acredita. Você pensa que é brincadeira, mas não é. Tem pessoas aí como que é, meu Deus do céu? Tem bispo primaz, já vi esse título, né? Você tem, pô, meu Deus, não vou lembrar, mas a brincadeira sim, mas querendo falar de coisa séria. Você tem um apóstolo, depois do apóstolo vem o quê? Deve vir a quarta pessoa da Trindade, secretário do não sei, de Deus, né? Então, mas o grande problema é esse conceito, essa ideia dessas relações hierárquicas. Esse é o ponto, esse é o grande problema. Onde um olha para o outro e vê o outro inferior. Esse é o ponto X aqui na questão, né? E o que ensina Paulo em Filipenses, capítulo de número 2, versos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Vamos ler o texto? Olha que coisa boa para a gente entender. Filipenses, capítulo 2. Eu fui com o Paulo, mas tem Paulo também. É o Paulo que escreveu Filipenses, né? Paulo no capítulo de número 2. Paulo não sei o que fez. Filipenses, é que deu o Paulo. Não, que o Paulo escreveu, né? Que o Paulo diz em Filipenses, capítulo 2, verso 3 até o 11. Nada façais por contenda, por vanglória, mas por humildade. Não seja assim. Considere os outros superiores a si mesmo. Olha só, e tende o mesmo pensamento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por direito ser usurpação, ser o igual a Deus, antes se fazendo servo, aniquilou-se a si mesmo, achado na forma de servo, se fez como um homem. Olha que coisa linda, tendo se humilhado a si mesmo. Aí, o que acontece? Nessa humilhação de Cristo, o texto seguinte vai dizer que Deus o exalta soberanamente e lhe dá um nome que está acima de todo nome, para que todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Na humilhação, a exaltação, Tiago disse, né? Pedro também acho que repete esse ensino, os humilhados serão exaltados, mas quem quiser se exaltar, Deus abate, dá graça aos humildes. Esse é o ponto, esse é o grande problema dessa ideia, desses títulos de vaidade que não exerce, porque são funções. Se a pessoa não exerce a função, o título não corresponde ao que ela faz, então aquilo não tem sentido. Esse é o problema. A gente vai trabalhar essas ideias nos conceitos bíblicos, né? De que a líder, claro que há, porque tem os pensamentos que é assim, ó, dá honra a quem tem honra. Já ouviu falar nisso aí? Dá honra a quem tem honra. Como se a honra fosse um tratamento especial. Não é isso que a Bíblia ensina, lá em Romanos, por exemplo, que esse texto é pego, né? Da honra a quem tem honra é reconhecimento da sua função, não é tratamento diferenciado, porque o tratamento diferenciado, Tiago vai falar que é acepção de pessoa, pecado, tratar as pessoas porque tem um anelzão bonito, porque tem um carro, porque tem alguma coisa a oferecer. Isso não cabe, amados, na proposta do Evangelho. Isso é império dos homens, isso é mundano. Isso não deve estar no nosso coração, nem nas nossas relações, nem nas nossas convivências. Então, a honra seria reconhecer a autoridade? Um pastor, por exemplo, eu reconheço que ele é uma autoridade sobre minha vida. Tá. Então a minha honra com ele é o reconhecimento, é o respeito. Respeito por ele. Exato. E a partir do momento que eu tento dar algo por fora, isso não seria honra, né?
Isso aí é. Olha, se a gente fizer isso com todo mundo, não tem problema. Agora o problema é porque a gente faz com uns, porque a gente considera que esse um de alguma maneira vai me favorecer de alguma forma. Entendi. O que está em jogo aqui são interesses. Né? Eu vim dizer porque a gente aprendeu também que a honra tem que ser materializada. Eita, aí é pior ainda, né? Porque é suborno, é propina, é corrupção, né? É a cultura da honra, é verdade, desculpa só. É a cultura da honra, talvez vocês não ouviram falar, mas existe aí uma ideia de cultura da honra. Tem que dar honra, mas essa honra. Ô professor, aí né, o pessoal da nossa igreja foi lá para consagrar. Aí o bonito lá foi consagrado acho que ele queria ser consagrado a presbítero, mas foi consagrado a diácono, saiu de lá quicando. Meu Deus do céu! Saiu de Que lá, loucura, Jesus! quicando de lá, porque para ele ser diácono, Deus me perdoe, era a pior coisa na terra. Ele queria sair de lá honrado com o presbítero. Entendeu? Eu falei, vai ser honrado, não sei onde ele respeita nem a família dele, ele vai ser honrado aonde? Ele falou diácono não, diácono é pouco para mim. Eu vou revoltar. É porque talvez ele tenha na mente dele aquele versículo, né? Fugir dos diáconos e ele resistir aos diáconos e fugir de vós. Ele nem lembrou disso não. Ele queria mesmo ser presbítero. Vocês percebem, a gente tá brincando aqui, né? Nesse clima até descontraído, mas isso é muito sério. No sentido que a gente está construindo tudo menos o reino de Deus. Tudo menos a igreja de Cristo. Tudo menos o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amados. Isso tem um desdobramento nas relações na família. O mau testemunho, ele se alastra por aí, né? Então, quando a gente tem uma igreja que tem esse pensamento, esse comportamento, a gente dá mau testemunho diante dos homens. Esse é o ponto. Esses homens que buscam poder e tem aí uma imagem que são representantes de Deus, eles estão na verdade dando um mau testemunho, porque a igreja de Cristo, o servo de Deus, a serva de Deus, devem representar a natureza do seu Senhor, que é esse servo, homem de dores, moído por Deus, né? Isaías 53, esse servo humilde, sofredor, esse que de fato serve. Amados, eu tenho alguns exemplos para dar para vocês, até histórico, não precisa nem ser bíblico. Na história a gente já percebe que isso aqui tem um poder enorme. Teve um homem chamado Mahatma Gandhi, quem não conhece, meu Deus do céu, franzino, pequenininho, sem pegar nenhuma arma, sem ser agressivo verbalmente, sem ofender, sem ameaçar, sem poder bélico, econômico, mas colocou um império poderoso de joelhos, que foi a Inglaterra. O que ele tinha nas mãos? A paz. Um homem apaziguado. Há muito poder naqueles que entendem que o Evangelho de Cristo, ele subjuga o império dos homens satânico. Teve um homem que também não pegou em armas, um pastor batista, Martin Luther King Jr., sem pegar nenhuma arma. Ele desestruturou uma sociedade racista, opressiva. O Malcolm X, Malcolm X era agressivo, né? É por isso que esses dias aí um amigo meu lá, o herói dele era o Malcolm X por causa dessas questões. Eu falei, não, a pauta defende, a bíblica é isso, a gente tem que lutar contra esse trem mesmo. Só que Malcolm X para mim não é o exemplo, é Martin Luther King. Porque ele sim, como discípulo de Cristo, ele mostrou como é que faz o negócio. É servindo. Tanto é que ele não se importou com a sua própria vida. Isso não tem problema, já estou aqui no cume do monte, estou vendo a terra prometida e está tudo certo, né? Depois daquilo foi a bala que o atingiu. Enfim, mas nessa introdução, o que eu quero colocar aqui, ainda no texto aqui, quero voltar com vocês aqui na leitura, ó. Esta é uma dura tarefa. Estão achando aí o texto? Não? Esta, a gente está falando da liderança, né? Deve interpretar a vontade do grupo, viabilizar a sua execução. Então, quem é o líder cristão? É aquele que deve dar recurso aos seus liderados para que eles cumpram a vontade de Deus. Certo? Quem é o líder cristão? É aquele que deve dar recurso aos seus liderados
deve servir os seus liderados para que eles sirvam melhor o reino de Deus. Ele não é servido, ele é servo, né? Exige sabedoria e bom senso, porque pode ser que o grupo esteja enganado quanto aos seus propósitos, né? Por isso o líder precisa de ter capacidade e preparação superior à média do grupo, a fim de poder conduzi-lo de modo eficaz. Outra necessidade que surge com o grupo é a divisão de tarefas. É preciso identificar habilidades, talentos, atribuir responsabilidades. Daqui a pouco eu acho que na próxima aula a gente vai falar sobre isso, tá? Eu retomo aqui. Mas a questão quem é o líder? Quem é o líder cristão? 1 Timóteo, capítulo 3. 1 Timóteo, capítulo 3, eu quero pegar a expressão de lá, que Paulo diz. Ali está as características, né? Estão as características do líder, né? Ali está pastor e diácono, né? O diácono lá está bem na fita, viu? O diácono aí está bem aí também, ó. O pastor e o diácono está juntinho, o irmão lá que não queria ser diácono. Ah, meu Deus do céu. Depois a gente vai aprender aqui, amados, que a igreja, pelo menos essa primitiva, né, essa igreja no primeiro século, tinha duas figuras principais de liderança, que eram o pastor e o diácono. E eles não são inferiores, eles têm papéis e funções diferentes, mas eles, inclusive em 1 Timóteo, capítulo 3, o que é proposto para o pastor é proposto também para o diácono. Olha só, entre aspas aí, no mesmo nível, né? Eu estou até não querendo colocar esse termo nível e tudo mais, mas você vê que é a mesma. Quem dirigia as igrejas no Novo Testamento? Pastores e diáconos. Então a gente não vê uma liderança única, a gente vê uma liderança colegiada, tá certo? Isso quer dizer que não era um homem que estava no topo e que dava as ordens, é que havia um grupo de pastores e diáconos que conduziam a igreja na liderança. E quem escolhia essas pessoas era a membresia. Lembra de Atos capítulo 6, que os apóstolos disseram assim: vocês, dentre vocês, escolham um homem. Eles só deram os parâmetros, né? Boa reputação, cheio do Espírito Santo, sabedoria, mas vocês que decidam. Então quem, na verdade, que tem autoridade é o corpo. A autoridade está no corpo. Eu digo, nesse sentido de liderança, você tem, aqui lógico, tem que ser um corpo maduro, né? Tem que ser discípulos de Cristo maduros para identificar quem são os líderes entre eles, certo? Só que muitos líderes não querem amadurecer o grupo porque é melhor manipular os ignorantes. Aí você oprime com todas essas ideias loucas que nós estamos dando risada aqui, mas infelizmente é o que está por aí, né? Porque o povo muitas vezes desconhece tudo isso aqui que a gente está abordando, que é bíblico. A gente leu um bocado de coisa já aqui, já seria suficiente para chegar à conclusão: opa, tem alguma coisa errada nessas propostas aí, né? Mas voltando aqui, voltando aonde? 1 Timóteo 3. 1 Timóteo 3, né? Quem deseja o episcopado, esse é o termo que eu quero pegar, tá? Quem deseja o episcopado, excelente obra deseja. Aí convém, porém e tal, porque tem um monte de coisa. Mas a palavra episcopado, né? O que é o episcopado? É o ministério em si. Ep em cima, né? Scopus, aquele que olha de cima. Então, quem é o líder cristão, o obreiro, o pastor, o diácono, enfim, né? Toda a liderança aí. E até aqueles que não têm esses títulos, porque a gente tem várias lideranças na igreja, né? Diversos departamentos, são líderes de igual importância também, devem ser maduros também, enfim. Devem ser respeitados igualmente, amados. Esse é um ponto também que a gente muitas vezes não pensa. Não se dá mais respeito a uma figura em detrimento da outra. Olha só essa ideia de honra. Então, esse aqui eu devo honrar mais. Se a minha honra é traduzida em comportamento, então o meu comportamento com esse vai ser diferente desse aqui. Percebam como não é uma coisa assim simples e que não tem nada a ver. Não, isso vai gerar uma série de implicações nos relacionamentos. Isso vai resultar em pecado nos relacionamentos. Porque se eu trato melhor um do que o outro, isso é pecado, né? Então gera todos esses relacionamentos de interesse. E aí eu começo a bajular, né? A ter um comportamento com esse aqui, porque esse aqui não tem muito o que me dar. O fulano é humilde, você vê como ele obedece o seu líder. Eu quero ver se ele é humilde, se ele também está disposto a se submeter ao seu irmão, que não tem esse poder administrativo sobre ele. Ó, pegou, né?
Então, o episcopado, epi, né, escopo, aquele que olha por cima. Quem é o obreiro, o líder? É aquele que é o sentinela. Ele está por cima, olhando. Quem que era o sentinela? Chamado atalaia no Antigo Testamento, né? Aquele que guardava a cidade. Então, ele tinha uma visão mais ampla. Ele enxergava mais. Todos os outros, né, tinham uma limitação na visão. Ele não, ele tinha uma visão de privilégio. Ele olhava e ele tinha função de responsabilidade. Porque o texto, acho que é de Ezequiel, se não me falha a memória, diz que se o atalaia visse o inimigo vir e ele não avisasse, o povo morresse, ele morreria. Ele era culpado daquilo lá. Porque ele tem mais responsabilidade. Então tem pessoas que querem o cargo, mas não querem a carga que o cargo traz. Porque vem só o glamour do negócio. O microfonezão, o púlpito, a regência. É o oba-oba. É o oba-oba, não é? É o oba-oba. É assim mesmo. Então percebam, Mato, por que eu estou falando isso aqui? É porque o líder precisa ser mais maduro, precisa ter uma visão mais ampla da vida, da Bíblia, de Deus, de tudo. Precisa ser mais humilde, precisa compreender mais o Evangelho, precisa ser mais parecido com Cristo. Sendo mais parecido com Cristo, compreendendo melhor o Evangelho e a vida, não lhe resta outra coisa a não suportar os outros. Não pode fazer outra coisa. Foi o que nós lemos em Efésios: suportando uns aos outros em amor, com humildade, longanimidade. Aí tem que ser paciente, aí tem que entender que aquele lá precisa de cuidado, e ele vai ter que perdoar mais, ser mais paciente. Está pensando que é fácil? Não é fácil. É que as pessoas não entendem o todo, não é? E acham que ministério, liderança, é isso aí que é uma empresa, que o cara chegou lá, aí ele vai desfrutar do bem bom. Não, mas sofre muito mais. Vamos ler o texto e aqui eu vou encerrar a aula, esse texto de 2 aos Coríntios, voltando no apóstolo lá, viu? Voltando no apóstolo, capítulo 11. Porque se esses apóstolos, eles levassem a sério esse negócio de Bíblia, eles não iam querer nunca ser apóstolos. 2 aos Coríntios, capítulo 11, tá? A partir do verso 16. Paulo ele vai dar aqui as características de um apóstolo, né? Então esses apóstolos andando de importado, recebendo a honra, o Pix, né? Aí é fácil, né, irmão? A bajulação, carrega a mala, aquela coisinha toda que a gente já... Eu carregar. Não é? E eles amaldiçoam, né? Tem uns aí que amaldiçoam, né? Se não obedecer, eles amaldiçoam. Olha que cúmulo do absurdo um cara achar que se o outro não obedecer de alguma maneira num culto, numa ordem simples. Eu já vi isso aí muitas vezes, ou algumas vezes, melhor dizendo. O cara amaldiçoa em nome de Jesus, porque eu sou ungido de Deus, e se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu. Capítulo 11, verso 16. Eu estou falando aqui da vida de um apóstolo de Cristo, tá? Outra vez digo: ninguém me julgue insensato, ou então recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que digo, não o digo segundo o Senhor, mas como por loucura, nessa confiança de gloriar-me. Pois que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei. Porque sendo vós sensatos de boa mente, tolerai os insensatos. Pois sois sofredores, se alguém vos põe em servidão, se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém se exalta, se alguém vos fere no rosto. Envergonhado digo, como se nós fôssemos fracos. Mas no que qualquer tem ousadia, com insensatez falo, também eu tenho ousadia. Vocês são hebreus, Paulo vai falar das seu pedigree. Também eu. São israelitas? Também eu. São descendentes de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos, agora ele vai falar, eu sou ministro de Cristo, eu sou apóstolo, mas sabe como eu sou? Eu ainda mais, em trabalhos muito mais, em açoite muito mais do que eles, em prisões muito mais, em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagem muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos de fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome, sede, jejum, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores me oprime cada dia o cuidar de todas as igrejas. Quem enfraquece que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza que eu não me abrase? Se convém gloriar, me gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza.
o Deus de paz, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, não acabou o sofrimento não, viu? O que governa sobre o rei Aretas põe guardas às portas da cidade dos Damascenos para me prenderem. Fui descido no cesto por uma janela da muralha, assim escapei das suas mãos. Isso aqui é o apóstolo, é a vida do apostolado. Vida de liderança cristã é vida de, muitas vezes, solidão, sofrimento, incompreensão. A gente vai ver isso aqui para frente. A gente vai ver quem é o ministro de Deus. Quem é, né, esses ungidos aí que a Bíblia diz que deve ser. Então, Deus, a irmã que falou aqui que ungido é Cristo. Todos nós somos ungidos, né? Não tem essa ideia de ungido. E Cristo foi ungido para uma finalidade, para morrer. As pessoas querem ser ungidas de Deus, então elas devem morrer. Eu não estou fomentando nada de violência não é isso não, tá? A ideia aqui, né? Porque assim, as pessoas pensam assim, para que uma pessoa é cheia do Espírito Santo? Atos 1:8 vai dizer. Você lembra desse texto tão famoso dos pentecostais? Atos 1:8? Semeis minha testemunha quando descer sobre vós o Espírito Santo. Lembra? Semeis testemunhas. A palavra no original lá, que saiu da boca de Jesus, é mártire. Vocês são meus mártires. Para que nós somos ungidos e recebemos poder? Para quê? Para morrer. Morrer para nós mesmos, do nosso ego, em favor dos outros. E não para sugar os outros, a vida dos outros. Né? Então, ele é ungido para uma coisa, para morrer. Cristo foi ungido para morrer por nós. Nós, se entendemos que somos ungidos, então nós devemos também compreender que somos chamados para ser cheios do Espírito Santo, para ter poder para morrer. Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.